que vai ser um tempo poderoso. Amém? E para que nós possamos estar orando por ela. Amém? Deus vai usar ela poderosamente. Aquilo que Deus já tem ministrado, colocado no coração dela, para falar, para ministrar as nossas vidas. Eu peço a vocês que estejam atentos, com os ouvidos atentos e um coração aberto, para receber, para que nós possamos sair daqui transformado e renovado em Cristo Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos, vamos orar para ela. Pai, queremos, Senhor Deus, lhe pedir que o Senhor venha derramar sobre ela, Senhor Deus, um bálsamo novo, trazendo sobre ela direção, ousadia, graça, Senhor, fortalecendo ela em todas as áreas, para que nesse momento, Senhor Deus, glória, nesta manhã, ela seja, Senhor Deus, usada por Ti, para que tudo que sair da boca dela seja palavra que venha quebrantar o nosso coração, sejam palavras, Senhor Deus, que venha edificar as nossas vidas, para que nós possamos ser transformados, Senhor Deus, glória, e renovado nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Felizes? O melhor lugar que devemos estar nesse domingo é aqui. Amém? Eu estou muito feliz, por estar aqui mais uma vez, com essa responsabilidade, que para mim isso é uma responsabilidade muito grande, falar da palavra do Senhor para a igreja, E foi uma palavra que eu relutei um pouquinho para trazer, No início era para mim mesma, lógico, sempre fala primeiro conosco, E hoje o interessante é que eu clamava do Senhor, Senhor, muda aqui a atmosfera, faz algo. E a pastora Giovana, ela abriu o que o Senhor já estava determinado a fazer aqui. Eu tenho certeza que se você entendeu o que foi ministrado aqui hoje durante o louvor, o que foi cantado, o que a pastora Giovana, o convite que foi feito através do louvor, vocês vão entender e vão fechar esse tempo hoje com decisão poderosa, porque o Senhor está a nos chamar, gente. O Senhor está a convocar os seus, E aqueles que ainda não conhecem, vão conhecer, porque é nítido o que o Senhor está a fazer. E eu creio que se nós entendermos, ouvirmos bem, atentos, então o convite que eu quero fazer para vocês hoje é isso. Não se distraia, que seja calor. Eu até peço ao Senhor para que neste momento, esse lugar aqui, ele tenha, nem pareça que está tão quente. Porque às vezes é isso, até o calor, até as temperaturas nos leva a distrair. Se está muito frio, nós nos incomodamos que está muito frio. Se está muito calor, nós ficamos incomodados. Esquece o calor, porque não tem jeito. O calor é da natureza. Vai estar calor até quando for o dia de acabar o calor e começar o outono, o inverno e assim, bora lá. Amém? Então, que hoje seja isso, porque o Senhor, Ele trouxe essa palavra nesse sentido de eu estar a observar o mundo, Ultimamente eu tenho, como eu disse, já falei aqui no dia que eu dei um testemunho, que hoje eu estou a trabalhar muito próximo das pessoas do mundo. Então, isso me abriu os olhos de uma forma de como o mundo está. E, às vezes, nós estamos a caminhar juntinho com o mundo, sem perceber. Amém? Então, eu quero trazer aqui um texto, É um texto que relata um episódio mais dramático da jornada de Israel no deserto, que foi o pecado em Baal-Peor. Foi o pecado ali do povo de Deus, que se envolveu com outras culturas. Então, eu quero pedir aqui para abrir em Números 25, a partir do verso 1 até o 13. Porque se formos olhar o capítulo todo, realmente a história... Mas eu quero ir até o 13, amém? E eu quero orar. Senhor, abre o coração. Eu sei que o Senhor já começou durante a adoração, desde a intercessão, o Senhor já começou a tocar neste lugar. Tudo aquilo que o Senhor Deus quer fazer para este povo aqui hoje, aqueles que estão a nos assistir, é uma transformação. E assim como o Senhor tocou no meu espírito, assim como o Senhor me incomodou, eu com certeza, eu verei aqui pessoas também a querer mudar o curso das suas vidas, em nome de Jesus. Por isso, ministra, que não seja mais eu nesse púlpito, mas o teu Espírito Santo, a falar com o teu povo, amém? Então, vamos lá, conseguem ler? Ou eu tenho que sair de perto? Sair aqui um pouquinho, Quando Israel estava em Setim, o povo começou a prostituir-se com as filhas moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses.
E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. 4, até o 13. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. 6. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher medianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, o filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança... Vocês estão me acompanhando, só um pouquinho. Ops. Não saiam daí. E pegando uma lança, como onde eu estava no 7, né? Viu isso, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda. E com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher medianita, pelo ventre. Então, a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Guardava bem esse número. Então, o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Amém? Essa é uma história. Agora nós vamos aqui desvencilhar, como eu disse, era um relato do episódio mais dramático, porque o povo de Israel se corrompeu ali. E olha, aquele tempo ali, como eu disse, foram 24.000 pessoas que morreram por causa de um desvio de um povo. Que muitas vezes nós achamos que quando nós erramos, fazemos uma decisão errada, muitas vezes não é só sobre nós. Muitas vezes envolve outras pessoas, nossa família, nossa igreja, uma nação. Por quê? Porque nós conhecemos. Nós cantamos aqui o quê? Ele nos fez lembrar da promessa. O Senhor tem promessa para nós. O Senhor nos chama, o Senhor nos ama. Mas quando nós, por nossas próprias decisões, resolvemos a nos corromper, a sair daquilo que é a direção do Senhor, nós temos consequência. Isso não é novidade para nenhum cristão. Amém? Mas nós sabemos que quando nós nos levantamos, assim como Finéias, né? Ele levantou com zelo. E ele ali destruiu, praticamente ele interrompeu algo que estava a levar o povo a sofrer. Amém? E para nós entendermos um pouco esse contexto, se voltarmos lá nos capítulos anteriores, que é 22 e 24, não precisa abrir. Lógico, se você quiser ler, leiam em casa, que é poderoso essa passagem. Aqui o rei Moabe, que naquele tempo, ele tentou contratar um profeta, Balaão. Não vou estar aqui contar a história de Balaão, né? Vamos ler a Bíblia, gente. Então ele contratou esse profeta, que realmente o Senhor falava com ele, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o que aconteceu? O Balaão ele tentou 4 vezes, antes de tudo isso que nós acabamos de ler acontecer, estava a acontecer isso lá em Moabe. Então Balaão tentou 4 vezes, mas Deus mudou toda a maldição que Balaão lançava sobre o povo em bênção. Amém? Balaão não conseguiu derrubar o povo por fora, porque há promessa. Amém? Porque se o Senhor prometeu, Ele cumpre. Então, Balaão, Deus estava com aquele povo, já tinha prometido a terra para eles. E olha, o interessante é que eles estavam bem próximos, faltava pouco para eles chegarem à terra prometida quando aconteceu essa tragédia. Amém? E quando isso acontece, como diz, Balaão ele tentou derrubar por fora,
através de armas, de maldição, ali, espirituais. Mas o que ele não conseguiu? Aí o que ele fez? Ele deu um conselho terrível ao rei de Moabe. Né? Eu vou pedir para colocar em Apocalipse 2,14. Olha, a gente sai do Antigo Testamento e vamos para Apocalipse. Olha que coisa. Apocalipse 2,14 diz: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Amém? Olha aqui, nós saímos do Antigo Testamento, lá em Números, e o Senhor, Jesus já dizia isso lá em Apocalipse, da doutrina de Balaão. Por quê? Porque Balaão, ele não conseguiu, como eu disse, destruir o exterior. Mas ele sabia que se ele fosse no interior de um povo que estava vulnerável, ele ia conseguir. E foi o que aconteceu. Amém? Ele deu um conselho terrível, ele enviou. Então, aqui tem uma frase que eu até coloquei, que se você não pode vencer, mistura. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso aqui foi o que Balaão fez, mas eu trouxe por uma frase que muitas vezes nós ouvimos. Se você não pode com ele, junte-se a ele. E o que ele fez? Ele fez isso. Nós não conseguimos vencer, porque o Senhor não vai deixar. Mas tem algo que a decisão é nossa. Nos corromper. Nós decidimos nos corromper. E foi o que aconteceu naquele tempo. Então, o que aconteceu com Israel? Estou a falar muito de Israel, porque muitas vezes a gente acha, hoje a gente não dá atenção. Mas nós temos que prestar atenção que nós estamos a viver isso que nós estamos a ler aqui. Amém? Israel se amoldou à cultura de Moabe. E o resultado foi o quê? Morte e paralisação. Né? E quantos de nós, às vezes, estamos mortos espiritualmente e paralisados? Né? No reunião de membros, ouvimos falar aqui sobre a morbidão. E muitas vezes nós não estamos além de mortos, nós estamos parados. Né? E Balaão, ele descobriu isso sobre o povo de Deus. Né? Que eles podem ser até indestrutíveis fora, mas extremamente vulnerável por dentro, se abrir mão da cultura do reino. E hoje nós estamos a viver um tempo que estamos abrindo mão da cultura do reino por qualquer coisa. Qualquer coisa nos leva para um lado, qualquer coisa nos leva para o outro. Né? E o que eu digo, nós temos que parar de negociar os valores. Por quê? Eu vou trazer agora para a nossa realidade. Likes, redes sociais que a gente está ali, nós precisamos muito do que as pessoas do mundo, do que o mundo faz para nós nos sentirmos valiosos, sendo que o Senhor já nos disse que somos valiosos, somos amados. Né? E com isso, tudo isso que o mundo está, que nós sabemos que isso é estratégico, é nos enredarmos. São sucessos que procuramos, por quê? Um sucesso moldado pelo mundo. O que o mundo diz, faz assim, faz assado, que vai dar certo. Será que nós estamos a procurar a palavra para saber se aquilo que nós estamos a planear está dentro dos projetos do Senhor? Ou nós estamos a ver um monte de boa ideia? Porque, olha, hoje é uma vitrine, e nem precisamos sair de casa. A gente vai passear no shopping, ninguém precisa mais ir no centro comercial. Temos na palma da mão uma loja, o que nós quisermos, e também para nós nos corrompermos, está na palma da mão. Né? Por quê? É fácil, é muito fácil. É ideias. E hoje, quando o pastor estava dizendo, tocou muito forte nisso, que eu acho que é um presente para nós como igreja, estarmos o Senhor a nos buscar para ter intimidade com Ele, para essa corrupção não nos alcançar. Porque às vezes a gente fala que corrupção é só os políticos. Não. Nós cristãos, nós somos muitas vezes corruptos. Porque nós abrimos mão de algo para deixar aquilo que o Senhor nos deu. A cultura do reino, ela tem que prevalecer. Esse tempo o Senhor tem falado muito comigo sobre cultura. E eu estou na intercessão, estou a tocar muito nesse assunto. Porque nós estamos num tempo do verão, que a cultura é: estou de férias, vou viajar. Não, eu estou em casa, eu estou de férias. Em casa. Nada contra, cada um tem a sua vida. Mas é algo que me incomoda. Nós nós temos tempos mais para isso. Lógico, férias é necessário? É necessário sim. É um descanso. Mas como eu disse,
um dia na torre. Nós estamos precisando, sabe de quê? De descanso da alma. O nosso físico está refletindo que a nossa alma está cansada, sobrecarregada. Uma alma que está descontente, porque não busca verdadeiramente o ensino que o Senhor nos chama o tempo todo. Intimidade, o tempo todo nós vamos vezes falar aqui nas ministrações. O pastor Pedro tem falado semana passada sobre família. Tudo que tem falado aqui de cima deste púlpito é nos trazer para nós deixarmos o Senhor estar conosco, porque é Ele que nos chama para a intimidade. Olha que interessante. Não somos nós, não. É Ele que está a nos chamar. Venha. Venha, porque se nós não entendermos isso rápido, é perigoso nós termos uma tragédia, né? Não como ali, mas de individual. A televisão está dando um BO aqui, vê? Então, é o que eu peço, não negocie seus valores por aceitação social, por prazeres momentâneos. Hoje é tão bom, às vezes é um domingo, vou ficar em casa, mas é momentâneo, daqui a pouco vai a hora de dormir, amanhã é segunda, temos que trabalhar. E aonde tínhamos que estar aqui a louvar, entregar o nosso melhor louvor e a receber, sermos revigorados, porque a palavra diz, Ele revigorará, vai nos revigorar os cansados. Ele nos diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Muitas vezes você pode deitar, dormir 10 horas de sono. Não é esse que o Senhor revigora, não é esse sono que o Senhor está a falar. É um revigor interno, algo de dentro para fora. Porque foi o que o Balaão fez com o povo. Ele não conseguiu o exterior, mas ele tocou e ele acertou em cheio. Como quando aquele povo, com aquele banquete, que foi um banquete, aquelas mulheres se achegaram. Aí a turma do nada vê o que tem, né? O que tem? Pode dar, vamos só comer uma comida. Vamos só envolver aqui, não há nada aqui demais. Que é o que está nos levar muito para longe do Senhor. Nada a ver. O que tem? Todo mundo faz. E é isso que são essas palavras tão pequenas que vai entrando na nossa mente. E a gente vai achando que está tudo certo. Nós estamos corretos. Estamos a fazer tudo certo. O que tem? Eu vou ao culto, eu ouço. E eu sou uma pessoa forte. Aquele povo estava acampado, separado. E aparentemente era ali o povo de Deus. Mas foi só chegar ali os banquetes. Foi só chegar ali. A brecha foi aberta. E justamente aonde não poderia estar, foi o que eles foram envolvidos por outras culturas. Né? E como eu disse, eles estavam ali em Sitim. Era uma parada antes de cruzar o Jordão. Amém? Para a terra prometida. Olha só, eles estavam ali. E quantos de nós estamos mesmo no limite para recebermos a nossa bênção? E o inimigo sabe disso. E nós nos deixamos envolver por práticas, por pensamentos, por decisões erradas, que quase nos tira do caminho que o Senhor já determinou. Amém? E o Senhor está a trazer isso para nós. É tempo de nós nos alinharmos. É tempo de nós sermos como Finéias. Não abrir mão. Sermos radical. Às vezes falamos sobre radicalidade, sobre na vida espiritual. Está sendo muito religiosa. Não. Radical é sim ou é não. Não tem meio termo. Não existe em cima do muro. E se eu falo que eu sou do Senhor, eu tenho que lutar. Porque sim, as tentações vêm. Eu não estou a falar que é fácil. Porque a mensagem do Evangelho é muito simples. Porque o nosso Deus, Ele é simples. Ele não fica aí enchendo de palavras. Falando algo que nós não entendemos. É simples. Né? Venha como está. Mas há um caminho a proceder, a traçar. E às vezes a gente acha, eu já fui agora. Agora que vai começar. Agora é você se deixar ser moldado pelo Senhor, como cantamos aqui. Sermos desfeitos pelo Senhor. Para quê? Para que Ele venha agir. E a gente consiga, mesmo diante das tentações, mesmo diante daquilo que para nós parece tão... Ai, meu Deus, é para mim isso. E não é. Foram os seus olhos que viram ali. Mas você não perguntou ao Senhor se era para você. E às vezes é isso que está acontecendo conosco. Né? Eles estavam ali, o povo estava muito perto da promessa. Mas acomodaram. Né? Agora está pertinho. É só atravessar o Jordão que chega. Baixar a guarda, que é a palavra certa. E não, nós não devemos baixar a guarda. É dia e noite. Jesus já dizia, dia e noite, vigiai sem cessar. Porque ele já sabia desde o início que o povo, tudo foi o tempo todo isso. Era baixar a guarda, tudo estragado. E a gente vê esse exemplo nítido.
Quando Moisés estava ali, Josué vencendo a batalha, o que aconteceu? Os braços cansavam. E o que aconteceu? Tiveram que sustentar. Porque há um sustento. Nós temos uma igreja, nós temos pessoas, nós temos uma família espiritual que vai nos sustentar. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E muitas vezes parece que sim, que estamos sozinhos e não conseguimos. E aí o que acontece? Desistimos. Por quê? A cultura humana, ela é sutil e tira-nos a posição de santidade. Porque ali aquele povo ali, ele não foi de uma hora para outra, foi aos poucos que foi se envolvendo, foi chegando as mulheres, foram ali chegando, porque eles não foram para a guerra. Eles não foram lá lutar contra Israel, né? Foi uma sedução sutil, é o que acontece nos dias de hoje. Elas não foram à guerra, mas fizeram um convite, né? Para uma festa, para um banquete, né? E relacionamento, porque também, se a gente for pensar, até relacionamentos hoje, é um banquete, é um prato para nos desviar do Senhor, né? E a cultura do mundo é isso. Ela sempre vai nos convidar para algo inofensivo. Tudo aquilo que é oferecido para nós é inofensivo. Mas qual é o objetivo? Levarmos para longe do Senhor. Sempre vai ser dessa forma. Muitas das vezes há convites, porque o Senhor quer também que nós possamos viver uma vida excelente aqui na terra, mas nós só vamos saber se é o bom, se é o mal, se nós estivermos ligados à palavra. Preciso de algo, eu vou correr para a palavra, Senhor, me ajuda. Vou pedir ajuda à minha liderança, vou falar com alguém que me discipula. É o Senhor, não é nós tomarmos as nossas decisões sozinhos, porque isso acaba não correndo bem, né? E sem contar, hoje nós vivemos um tempo do perigo da assimilação cultural, né? A mistura. Porque lá em 2 Coríntios 6:14, ele fala sobre o jugo desigual, né? Porque lá no versículo, no 25 lá que nós lemos, disse, se juntou a Baal Peor, né? Aqui tem só um estudozinho, o que é o juntar-se, né? No hebraico, tissamad, creio que é isso. Carrega a ideia de ser atado, uma aliança com. Então, quando diz, se juntou, se aliançou com Baal Peor, se aliançou com os moabitas, e isso se tornaram ali iguais, misturaram as culturas. E isso é o perigo hoje, né? O povo de Deus hoje, que deveria influenciar as nações com a santidade, o que tem acontecido? Foi assimilando a cultura do mundo, tem assimilado, né, a cultura do mundo. Muitas vezes a idolatria, porque às vezes a gente fala que a idolatria somente é santos, não, é humana, a nós próprios, às vezes nós idolatramos a nós mesmos. Aquilo que temos, é o esposo, a esposa, tudo que é mais, além, está acima do Senhor na nossa vida, nós estamos a idolatrar. E isso é a cultura de quem? Do mundo. Isso é a cultura que o mundo prega, é idólatra santo, figura pública. Nós vemos aí shows que enche um lugar de não sei quantas mil pessoas para ver um ser humano a cantar babaquice. Desculpa a expressão. Música nada a ver, que só leva mais entranhar a cultura do mundo e nos afastar daquilo que é do Senhor, né? E hoje, falando como igreja, quantas vezes nós, como igreja, queremos ser legal, né? Ser legal. Aceitar tudo aquilo, aceitar o que está acontecendo, ser muito tolerante às práticas, os linguajares, comportamentos, ambições, tudo aquilo que às vezes a pessoa vem de uma forma, lógico, estava vivendo dessa forma, traz para a igreja. Aqui a história muda. Não como ditadura, não como pessoas más, mas como um povo que ensina o que é o reino de Deus. E nós sabemos bem o que é exigido no reino de Deus, né? Sermos filhos, nós sermos corretos, sermos obedientes, sermos fiéis à palavra do Senhor. E tudo isso, gente, se nós olharmos, idolatria, imoralidade sexual, tudo está incutido, não está muito visível. Está em músicas, está em séries. Abrindo aqui um parênteses. Acho que o Senhor fez eu ir para esse trabalho só para estar sempre dando testemunho. Porque eu estava na escola, ouvi umas músicas, crianças a cantar. Eu ouvi, eu falei, não, isso não está. Fui pesquisar. Pensa no que aquelas crianças estavam a cantar. Imoralidade sexual pura. Criança de 4, 5 anos. E que é normal. Aí, isso para nós, igreja, também deveria ser normal. Eu deveria falar, nossa, legal, gostei. O som, os meninos cantam. Eu tive que me impor. Falei, não, essa música vamos tirar, que isso não canta. Isso aqui, para mim, isso não é para criança. Então, mudamos a música. Pronto.
Lógico que é com jeitinho, estou chegando agora, mas já me incomoda. E isso temos que ser assim, nós, igrejas. Nós não temos que nos habituar com o que o mundo acha que é normal. Porque senão como que vai ser essa geração que hoje estavam aqui a receber oração? Todas estão nas escolas. As escolas hoje não se fala em Jesus. Até tive a ideia de abrir uma escola, sabe, gente? Não, porque também incomodar, as crianças não sabem quem é Jesus. As crianças não sabem o que é orar. As crianças na hora da refeição, é o pior lugar que tem é a hora da refeição, que elas vão. Então isso tudo veio bater de encontro, isso que essa palavra estava a falar, essa mistura, essa normalidade que nós, às vezes, igreja, achamos que é normal. Né? E isso acontece o quê? Nós vamos nos moldando como o mundo quer. E acabamos, qual é a diferença desse crente? É crente ou não é? Ontem na praia, estava ali uma senhora, falava tanto, e ela começou a falar, era um casal de lésbica, pronto, uma outra mais louca, começou a falar de Jesus, aí começou a falar um monte de, eu falei, Isabela, pelo amor de Deus, olha só o que a gente está ouvindo, a vontade era ir lá, não, mas não podia, para você ver, as pessoas estão a falar de Jesus, não falam religião, falando cada baboseira por uma para outra, então você fica a ouvir isso e vai ver, olha como que o mundo está, e será por quê? Será que não é porque nós estamos a não nos posicionar como verdadeiros cristãos, fazendo a diferença? Muitas vezes não é no falar, mas indo para a torre de oração, clamar por uma nação que precisa ser mudada. Todos aqui nós temos casais jovens, já tem bebê, estão mais bebê, já nasceu Laura, está a vir aí como é que é o nome do meu próximo neto? Do Oliver. Temos a filha do Lucas que está para chegar. E são crianças, está nascendo uma nação que está... O mundo está corrompido e pronto, né? Mas nós podemos nos levantar como Finéias. Não com violência, mas olha, é com a palavra do Senhor, com a verdade. Que é a verdade que vai trazer este povo que está corrompido para viver aquilo que o Senhor... As promessas do Senhor, né? Aquele pecado daquele povo trouxe o quê? 24 mil pessoas, né? Mortas. E a situação só mudou quando Finéias entrou ali no acampamento. E com uma lança ele matou os dois, tanto o israelita como o moabita. E ele cessou toda a ira do Senhor. Porque quando eles começaram, o Senhor se irou com o povo. Né? E hoje na igreja é o quê? A nossa luta hoje não é contra carne ou sangue, assim diz na palavra. E a nossa lança não é física, nós não vamos sair matar as pessoas. Eu vi esse casal, como eu disse, nessa mulher, as duas mulheres. Eu não vou pegar uma lança e vou espetar nas duas. Não, não é sobre isso. Mas sobre ser uma igreja que usa a palavra de Deus. Onde tiver uma oportunidade, nós estivermos a falar da palavra do Senhor. Né? Se arrepender, renunciar. Essa palavra está tão escassa, as pessoas parecem que nem conhecem mais o que é renúncia. Porque para viver no reino, tem que ter renúncia. Não dá para ficar do mesmo jeito. Ah, eu sou, mas esse aqui eu não largo. Ah, não, esse aqui eu não deixo. Não, aqui não, aqui eu vou ficar aqui, tá bom. A renúncia não dá para a gente viver o novo que o Senhor tem para nós. Não dá. A gente ora, a gente clama aqui. Mas se nós, quando sairmos daqui, que é lá, depois disso tudo, que nós vamos praticar. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Todo mundo aqui tem cara de crente, né? Todo mundo canta, adora. Mas eu quero ver depois do portão branco. Porque às vezes é só mesmo depois do portão branco, com o irmão. Às vezes não precisamos ir muito. Saiu da igreja, ali com o irmão, nossa vida tem que ser a mesma. Modo de falar, jeito, para onde vamos, o que temos em planos. Porque às vezes a gente quer ir para lugares que já não nos pertence. E mais uma vez nós trazemos para nós aquilo que já era para estar esquecido. Né? E Finéias, ele representa a nossa atitude hoje. De quem não tolera o pecado. Principalmente pecado de estimação. Que nós todos temos. A gente tem que lutar mesmo. Eu não sou diferente de nenhum de vocês. Às vezes eu tenho que estar muito atenta àquilo que um dia eu gostei, que eu esquece, né? Não é mais para você. Porque são todos nós. Mas a diferença é ter a coragem de renunciar. É ter a coragem de falar, eu sou cristão. Eu não abro mão daquilo que eu sei que o Senhor já está selado na minha vida.
Essa a coragem. Essa a verdadeira liberdade. Que às vezes nós não somos livres. A gente ouve, nossa, crente tudo, não pode nada. Podemos tudo, mas não queremos. Porque nós somos livres para escolher. É ou não é? Diz para o seu irmão do lado, nós somos livres para escolher. Essa é a diferença. Porque se você pega uma pessoa que tem um vício de um tabaco, um cigarro, ela não conseguir resistir. Eu que sou escravo? Ou essa pessoa que um pedacinho de papel que fica ali a queimar o dinheiro, eu sou escrava? Não, ele que é escravo, que ele não consegue. Porque eu poderia pegar um cigarro, acender e fumar, mas eu não pego porque eu não quero, não é porque eu não posso, porque eu posso. Mas a liberdade que Cristo nos dá é esta, de sermos livres para falar não para aquilo que nos afasta do Senhor. Amém? Então nós como igreja nós temos que ter essa cultura, a cultura que é radical, contra o pecado. Doa quem doer, se é familiar, paciência. Mas eu vou seguir aquilo que o meu Deus tem me ensinado. A gente não tem que abrir mão, nem para o marido, eu falo mesmo. Marido, filhos, não. Porque se nós abrirmos mão, como que vai ser a vida deles vai acontecer depois? Se eu tivesse aberto mão da minha vida com Cristo, porque um dia meu marido estava fora, e às vezes ele chegava de viagem, eu não podia. Eu cheguei, você já vai para o culto? Vou. Porque é lá que eu gasto meu tempo e meu joelho, para um dia você estar aos pés do Senhor, e hoje eu posso ver Ele aqui. Amém? Porque é sobre isso. E às vezes a gente abre mão à toa. Ele está aqui comigo, eu vou embora domingo, ele estaria lá, ele só ia embora na segunda-feira. E um dia ele entendeu que o Senhor está acima de tudo. Amém? O amor que o Senhor me ama não é o mesmo que Ele me ama. O Senhor me deu a vida, o Senhor transformou a minha vida, transformou a vida de vocês. Agora a gente abre mão por qualquer coisa. A gente tem que começar a discernir isso. Amém? E nós podemos aqui, eu vou pedir para colocar Romanos 12, 2, por favor. Porque hoje a igreja, o que aconteceu em Cetim, é o retrato exato do que Paulo diz em Romanos 2, 12, 2. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso já, olha o tempo que passou, lá Números 25. E assim como lá em Apocalipse nós lemos, falou-se da doutrina de Balaão, aqui Romanos 12, 2, ele diz, para que haja mudar o padrão, não nos deixar amoldar pelo padrão do mundo, né? Porque a cultura humana, ela é como se fosse, isso é uma frase que eu apontei, vou ler para vocês, né? Nem tudo é da pessoa, mas casou bem. A cultura humana é a água que nascemos e nadamos, não é mesmo? Nós nascemos nessa cultura humana, no mundo. Nós não percebemos o materialismo, o egoísmo, a sensualidade do mundo, porque fomos criados imersos nisso. Mesmo quem nasceu no berço evangélico, né? Vê-se falar. Lógico, tem famílias mais, não, glória a Deus, que são mais radicais, deveríamos ser assim mesmo, ensinar, mostrar, mas ensinar. Mas muitas vezes nós somos imersos nisso tudo. São jovens que crescem, vão trabalhar fora, têm outras amizades, então acaba vendo isso tudo, imerso nisso tudo. E aí, o segredo, só percebemos o quão corrompida a cultura humana está quando somos tirados dela, por quê? Pela palavra de Deus. E passamos a respirar o oxigênio do reino. Então, enquanto nós estamos no mundo, e às vezes somos cristãos, ainda não somos convertidos, infelizmente. Às vezes nascemos, estamos, mas ainda não fomos convertidos a ser radical. Aí continuamos dentro, estamos no mundo, ouvimos asneiras e achamos bonito, até achamos graça, umas piadas sujas, até sorrimos, né? O que tem? Não temos a coragem de falar, olha, me respeita, não gostei. Quando eu estiver, não quero ouvir mais isso. Ouvi um palavrão, comigo não, me respeita porque eu não gostei. Enquanto nós não estamos nesse nível, né? Nós estamos envolvidos em toda essa cultura, que é normal. Eu não vou me falar nada não, vai que não gosta. Problema, eu não gostei do palavrão. Então, olha, fala, mas quando eu estiver perto, não. E eu posso dizer a vocês uma coisa, eu sempre tive esse posicionamento, até antes um pouco de eu estar aqui
como cristã, porque eu achava falta de respeito. Então, onde eu trabalhava, havia mesmo pessoas, mas quando estavam perto de mim, palavrão não falava. Porque é falta de respeito. É uma cultura, mas é falta de respeito na mesma. Então, as pessoas vão aprendendo a lidar. E hoje que eu sou cristã, não fala não, que eu brigo. Amém? Então, nós temos que entender isso. Mas como que eu aprendi? Quando eu conheci pela palavra de Deus. Quando eu nasci de novo. Quando a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui liberta daquilo que era normal no mundo. Ele continua do mesmo jeito, sim, mas eu mudei. Então, quando eu volto com outra postura. E é isso que o Senhor está a nos chamar. Para nós mudarmos a nossa postura como cristão. Nós temos que mudar. E o Senhor, para mudar os nossos comportamentos visíveis, Deus precisa mexer nas nossas estruturas internas. Que é como ele diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação. Como que é o transformar? Metamorfose. Né? Todos aqui conhecem o caso da borboleta, no casulo, entra feinha, quando sai. Mas é um tempinho ali, muito no aperto ali, coitadinha. Mas quando ela sai de lá, ela é a coisa mais linda, ok? Então é sobre isso. Deixar o Senhor transformar o nosso interior. Né? Até aqui estão a entender, igreja? Amém? E aqui eu vou falar para você alguns pontos, eu estou ali, porque eu creio que o Senhor quer fazer algo poderoso neste lugar. Ele já está a fazer. Porque quando o Senhor quer mexer, nos traz aqui para fazer uma mensagem, não para falar das tuas promessas, assim, Deus te ama, vem. Não, o Senhor não está, isso nós já sabemos, mas nós precisamos decidir se realmente é isso que nós queremos. Viver como aquilo que o Senhor já determinou. Então, esses pontos, isso tudo que eu li aqui, nós falamos, nós temos eu tenho o perigo das concessões silenciosas, que é o que eu já disse, né? A nossa realidade, não é de uma vez que as coisas que vai nos enredar, ela vem devagar. É num barzinho que agora no verão eu vou, é numa noite que às vezes vou sair com os amigos. Nós temos que ter o cuidado que nós fazemos com a nossa liberdade, porque não é de uma hora para outra, é aos poucos, é aos pouquinhos, e isso eu dirijo para esses jovens, adolescente, é aos poucos. Tira da sua mente essa coisa de não tem nada a ver. Mas também não, porque o inimigo age assim mesmo, é devagarinho. Hoje é um storyzinho. Amanhã é um encontro, amanhã meu amigo convidou, eu vou, mas eu sou crente, chega lá, é devagar, gostei, vou depois, porque não aconteceu nada, eu vou. E quando você assusta, você nem na igreja vem. Por quê? Saiu sábado à noite, não conseguiu acordar cedo, e até acordou, mas já estava todo enredado com a preguiça espiritual. Então, muito cuidado para essas concessões silenciosas. Aceitar tudo. Né? Não falar com dureza, como a palavra nos ensina. Que o nosso Deus é amor, mas Ele também corrige. E a correção dele, muitas das vezes, não é tão assim calminha. E não queiram ser corrigidos assim, como aconteceu com aquele povo. O Senhor agiu, Ele irou-se com aquele povo. Não queira experimentar a ira do Senhor, amém? O outro ponto, a idolatria moderna e o secretismo, né? Tudo, eu aceito tudo. Hoje em dia, a idolatria moderna, eu já falei, não é sobre imagem, não é sobre santos, estátuas, quando naquela época eram, né? Baal, o povo, eles adoravam aquelas imagens. Hoje continua, mas há muito mais por trás da idolatria. Né? Os nossos Baais modernos não são estátua de pedra, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de prioridade do Senhor. Tudo aquilo que você prioriza mais do que o Senhor é idolatria. E às vezes a gente acha que é só os católicos, né? Não. A idolatria é uma palavra que não é o católico, mas é uma palavra que é tudo que rouba o lugar do nosso Deus é idolatria. É muito tempo de Netflix, rouba. Faz as contas, que às vezes o telemóvel até lá explica, vê quantas horas você passou. Não estou a falar que é mal, que eu também assisto, mas nós temos que ter um equilíbrio. Porque hoje aqui, abrindo parênteses, nós queremos ter mais que 24 horas num dia. Eu já vi pessoas falar, nossa, nós podíamos ter mais, minha vida hoje eu tinha que ter a 48. Por quê? O que você fez tanto que você gastou 24 horas? Gastou mal, distribuiu mal as suas horas, né? Tem prazeres, tem pessoas que gostam de videogame, tem pessoas que gostam de futebol. Equilíbrio, mas a maior parte é de quem?
do Senhor, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o que nós precisamos. Então nós temos que entender, renúncia. Se uma série, maratonar série, está roubando o lugar do meu Deus, faz um pouquinho, mas o tempo maior é com o Senhor. Porque é isso que está nos levando a viver igualzinho ao mundo. Até falar maratonar é uma linguagem que a gente vê as pessoas aí que nem tem Cristo. Maratonei a noite toda, vi tudo. Mas também não conhece Jesus, mas nós conhecemos. Amém? E você para pensar hoje e diz, o que tem competido pela nossa lealdade e moldado as nossas decisões, mais que os nossos reais valores morais e espirituais? O que tem ali feito você competir, né? A competição. Eu leio a Bíblia, estudo, eu vou fazer isso. Para e pensa, né? Para ver quem a gente está a ganhar. E temos também o impacto das nossas escolhas, né? Que muitas vezes, como eu disse no início, é no coletivo. É eu deixar de me posicionar como na época uma mulher que quer ver a casa, ou eu desistir porque eu não aguento a pressão, e no coletivo a minha família inteira se perder. Porque às vezes às vezes a gente é egoísta, não é só sobre nós. Você às vezes hoje, você está sendo a pessoa que o Senhor escolheu para que a tua casa permaneça firme. E você o que está a fazer? Você não está a aguentar a pressão. Mas é por que será? Porque não estamos a buscar na fonte, que é o Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé. Então é sobre ser pelo coletivo, quando tomamos uma decisão. Quando aquele israelita se deitou com aquela mulher, todo um acampamento sofreu as consequências. E às vezes nós temos que parar para pensar, meus atos estão a gerar na minha comunidade algo. O que eu estou a fazer está a levar a igreja a olhar para mim e olhar o mau exemplo e falar, se fulano está a fazer, eu também vou, ninguém diz nada. É só um exemplo, tá, gente? Eu creio que na Cap Church tem mais Finéias do que Moabitas. Amém? E a necessidade do zelo e o posicionamento. Amo essa palavra. Posicionamento. Não é necessário ninguém impor nada a nós. Nós temos que nos posicionar e pronto, pela palavra. E às vezes a gente fica à espera de alguém mandar. Se posiciona como filho, que a palavra diz que somos. Posiciona-te. Eu quero isso, Senhor, eu não consigo, mas me ajuda, porque é isso que eu vou fazer. Em ser ensinado pela palavra, ser orientado pela palavra, buscar ajuda quando eu não consigo perceber o que a palavra está a dizer, porque hoje Cap Church nós temos uma missão, cura e libertação, levar todo homem cativo. Às vezes a gente acha que cativo é porque está em meio, mas às vezes nós estamos cativos por alguma coisinha que está ali a prender, e a gente não está a conseguir perceber o que se passa. Pede ajuda. Pede ajuda. Já fez 7 semanas? Sim. Mas às vezes tem alguma coisa que agora é hora de fazer de novo. Eu fiz as 7 semanas que eu perdi as contas. Porque o Senhor ministra, passou, estou a viver. Mas depois é hora de determinada situação ser tratada. Então eu tenho que voltar. Tudo bem? Tá. Olha, agora é essa área aí. Não é que acabou, já fui, acabou. Não acabou. É sempre, até Jesus voltar. Porque somos humanos, somos falhos, erramos. Então, quando a gente toma a decisão de não nos conformar com o mundo, é saber, essa transformação é diária. Transformar a nossa mente é diária, porque tudo começa aqui. Você gera aqui um pensamento, depois vem para cá um sentimento, depois você começa a se comportar, e depois o que acontece? Você age conforme está aqui dentro da sua cabeça. Porque tudo começa na mente, por isso que se diz, não vos conformeis, mas deixei que Deus transforme pela renovação da mente. É bíblico, a mente que controla, porque está tudo aqui. Eu estou a falar, mas meu pensamento somente o meu Deus conhece. O que vocês estão a pensar, Ele sabe. Então, que vocês possam entender, nada é segredo para o Pai. E às vezes nós vivemos como se fosse segredo. Né? Finéias, ele não agiu ali por um ódio pessoal, mas por um bom senso profundo de justiça, reverência e vida, né, da vida do seu povo. Ele quis ali fazer algo, ele tinha que fazer algo. A Bíblia diz que entrou esse casal, o pessoal já estava a chorar, porque nesse meio tempo já estava a acontecer as mortes por causa da praga.
e ele viu aquele israelita, em meio a tudo que estava acontecendo, ele pegar a pessoa e levar para a tenda. Levou a moabita. E ele viu. Quando ele viu o que ele fez, ele foi logo. Ali na hora, se posicionou e ali acabou. E é isso que nós temos que ver. Se algo, às vezes a gente está na nossa celebração, está na nossa casa, nós estamos vendo algo que precisa ser tratado. Vamos nos posicionar. Não vamos deixar a palavra do Senhor tornar-se irrelevante. É só um livro de história. É que o que muitas vezes eu ouço. Isso é só história antiga. Um livro velho. Vocês acham? Não. É a nossa direção. É o nosso GPS, digamos assim. Né? É aqui nosso manual de instrução. É a palavra de Deus. Né? E hoje eu quero convidar vocês para deixar a doutrina de Balaão. Amém? Porque se nós formos ver que nós temos menos versículos que falamos para nós, como já disse esse, para nós não nos deixar moldar pelo mundo. Fala-se também sobre o jugo desigual. Nós encontramos na palavra assim, N versículos nos entende. Não que nós somos melhores, mas nós somos diferentes, porque nós temos ao Senhor. E a estratégia bíblica, o que diz na palavra para nós nesse sentido de não nos corrompermos, não é se misturar para corromper, porque nós não vamos lá corromper ninguém. É entrar no mundo, né, sem ser do mundo para salvar, não para ser corrompido. Muitas vezes é necessário sim irmos ao mundo, né? É algo que o Senhor nos leva a ir em determinado lugar. Por quê? Nós não fomos para lá porque fomos corrompidos. Já sou igualzinho, então eu vou. Não. Muitas vezes nós temos jovens, às vezes, que precisa que nós possamos ir em determinado lugar, trazê-lo para perto de nós, porque ele precisa. E às vezes nós temos medo. E por que temos medo? Será que falta segurança de quem nós somos? É isso, é entrar num lugar, ainda até ter que lidar com a crítica. Nossa, crente aqui, sim. Para trazer a pessoa. É estar ali sentado com as pessoas. Jesus fazia isso. Mas nós temos que ter estratégia. Toque, toque, tá batendo. Amém? Então é sobre isso. Não é se misturar para ser corrompido. É para ir para salvar. É se lidar, porque não tem como nós sairmos do mundo. O mundo existe. Mas nós temos como resgatar vidas para o reino. Tirar pessoas que vivem puramente a cultura do mundo. Mentiras, hipocrisia, falsidade, fofoca. Se eu for aqui, passo o dia a falar sobre essas coisinhas que é normal. Falar por detrás do outro. Não ter a coragem de confrontar. Não gostei. Por que você está a falar assim comigo? Qual que é o problema? Vamos resolver. Vamos orar. Algo tem que ser feito. Muitas vezes não, nós nos escondemos, deixa passar. Deixa passar. E aonde vem tudo isso? Para o coração. E o que acontece? Um comportamento totalmente fora daquilo que o Senhor tem nos chamado para ser. E hoje, igreja, eu quero falar com vocês o seguinte: a cultura humana, ela nos adoece no coletivo. Né? Ela está nos empurrar para podermos ser do jeitinho que o mundo quer que nós possamos ser. Mas o Senhor hoje nos chama para um novo começo. Desde o início, o Senhor está aqui, enquanto eu estava aqui na adoração. É um novo tempo. E a pastora Giovana falou várias vezes sobre isso. De começar. É um novo. Porque todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam. E hoje é mais um dia. E hoje Ele nos chama para mudar. Para dar uma virada de chave. Ele quer mudar o nosso paradigma. De deixar de ser frequentadores de culto. Consumista de pregações, que às vezes há um consumismo de pregações na rede social, ou até mesmo só ouço. Mas cadê a transformação? Cadê a metamorfose? Que nós não estamos aí por este caminho, porque estamos mal habituados, estamos acomodados como aquele povo, né, relatado lá em Números 25. E é tempo de sairmos do comodismo, né? É tempo de nós tornarmos o quê? Rios de águas vivas na sociedade, na nossa casa, na nossa igreja. Amém? Esse é o tempo. Chega de ficarmos acomodados. Venho, ouça a palavra, volto para minha casa aí como se nada tivesse acontecido. Porque nós não queremos mudar.
Muitas vezes há uma resistência em nós próprios. Há uma resistência naquilo que o Senhor está ensinando. Há uma resistência há um entristecer, que foi um tema do grupo de comunhão, um entristecer o Espírito Santo. E não mudo, e uma resistência à ação do Espírito Santo. Isso não é bom para nós, igreja. Não é bom. Né? O Senhor quer trazer pessoas com um coração novo, um espírito novo, e dispostos a abandonar os velhos hábitos e se colocar na brecha. E eu pergunto para você, igreja, esse convite que o Senhor nos faz hoje, eu digo, que se é hoje esse dia que você vai aceitar a mudar totalmente a trajetória da sua vida, a esse chamado do Senhor. Que todo o tempo que hoje nós ouvimos o louvor, eu já quero pedir para que o louvor possa subir, por favor. O tempo todo ouvimos aqui o louvor fluir, e o Senhor está neste lugar. Eu creio que o Senhor está neste lugar, porque este convite é para nós, igreja. Ele me fez esse convite. Eu ouvi a voz do Senhor. E essa palavra é para a igreja se mover. Porque eu digo, mesmo que seja, eu falo por mim, eu quero ser como um Finéias. Eu quero me posicionar contra todo esse pecado, contra tudo aquilo que eu puder fazer para falar do amor de Cristo e também radicalmente lutar contra o pecado, eu vou fazer. Começando pela minha vida, para onde eu estou inserida, pela minha casa, para onde quer que eu possa estar. Porque é uma decisão que eu tomei há 15 anos atrás, quando eu me converti e vi que este é o caminho. Este é o lugar que eu quero estar. Não falo em lugar físico, porque eu poderia estar em outros lugares, mas o Senhor me plantou nessa casa. Enquanto eu estiver aqui, eu quero ser como Finéias. Eu vou zelar pela palavra, não que o Senhor precise, mas eu preciso zelar pela palavra do Senhor. Porque eu tenho uma geração que está a vir, tanto biológica como até espiritual. Conheço muitas crianças, mães que têm criança. Eu não quero sair desse posicionamento. Por isso que todos os dias eu clamo ao Senhor, força, vigor, revigora, muda, não deixe que eu me corrompa. Porque essa tem que ser a nossa oração. Está muito forte o envolver do mundo sobre nós. Eu sei, a pressão é muita. É como se colocássemos numa forma de gelo para ficar bem ali. Quando sair, está tudo bonitinho. Amém? Então eu convido a igreja a estar de pé, né? E comece a falar com o Senhor. Se essa palavra falou algo com você, no sentido de renunciar aquilo que você até esse dia não renunciou, por medo, por insegurança, né? Por às vezes pressão. Busque do Senhor, porque Ele é o único. Não há outro que possa mudar a tua história, somente o Senhor. Não há outro que possa transformar o seu interior, é o Senhor. Mas se nós não entendermos e falarmos, Senhor, eu sei, assim como Moisés disse, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Isso é minha oração sempre do Senhor. Se o Senhor não for, se o Senhor não estiver lá, eu não quero, porque eu não quero sair da sua presença. E é isso que o Senhor constantemente está a falar conosco, mas parece que estamos surdos ou não queremos ouvir. Porque quando nós ouvimos, nós temos que tomar uma decisão. Então, abre o seu ouvido hoje, deixa o Senhor falar contigo. Receba do Senhor a direção hoje, para que não seja uma ira do Senhor venha sobre você, de forma coletiva. Que todos os envolvimentos daquilo que está essa mistura que tem acontecido, não venha acontecer uma tragédia, seja na nossa casa, seja ao redor, onde nós estamos. Porque o Senhor, Ele tem promessa para nós. Mas se nós não andarmos conforme a Tua palavra, a obediência, fica difícil. Porque a escolha é nossa. Amém? Então, ore ao Senhor, clame ao Senhor neste momento. Tire aí um segundo a buscar verdadeiramente o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Tudo é perda se eu não tenho a Ti.
Tua graça é o que me basta.